Fala aí galera, tudo certinho, gente? Bom, vamos começar agora um conteúdo novo, conteúdo super importante para o nosso estudo. Vou te falar que é o conteúdo mais importante do nosso trabalho por agora, que é o conceito de função. E para isso, bora trabalhar um pouquinho a partir de um exemplo bem simples, bem direto, que é o quê? A quantidade de passagens, quantidade de viagens de ônibus e quanto que você vai gastar para poder fazer essas viagens. Bom, vamos partir do pressuposto que a passagem do ônibus está por R$4. Então, se eu for andar uma vez de ônibus, sei lá, tô indo só para um lugar e vou encontrar alguém lá, não sei, eu tô indo para casa de um parente, eu vou gastar uma passagem. Então eu vou pagar R$4. Por outro lado, se eu estiver, sei lá, indo num dentista e voltando, eu vou gastar uma passagem de ida e uma de volta. Total de R$8. Tranquilo, sem dificuldade. Aí sim, se eu quiser, sei lá, andar 10 vezes de ônibus, se eu quiser, por exemplo, numa semana, eu tô indo pra escola 5 vezes e voltando 5 vezes. Então eu vou gastar 10 vezes esses R$4, porque eu vou gastar R$4 em cada uma das viagens. Qual que é a situação? No fim das contas, a gente está utilizando duas quantidades, duas variáveis, que é um conceito importante que a gente vai usar. Uma que representa a quantidade de viagens que você vai fazer e outra que representa o preço que você vai pagar. E a relação entre essas duas variáveis, ou seja, a relação entre essas duas grandezas, é o que a gente define como função. Para deixar claro as coisas direitinho e a gente se preparar para um próximo passo, vale a pena a gente se dedicar a o que significa a ideia de variável. E aí a gente vai ter aquele velho probleminha que a gente sempre discute sobre para que usar letras na matemática, né? E basicamente, na matemática, as letras têm dois papéis principais. O primeiro deles é o papel de incógnita, que é quando você não sabe quanto que um valor vale, quanto que uma quantidade vale, e aí você representa ela por uma letra para deixar claro que é o que você quer descobrir, mas ainda não sabe. Então isso é o papel da incógnita, ou melhor, o papel da letra como incógnita. Por outro lado, a gente tem também o papel de variável, que é quando a gente usa uma letra para representar um espectro maior de valores. Então, por exemplo, se eu estou falando dos números pares, eu estou falando de números que são 2 vezes alguma coisa. 2, 2 vezes 1, 10, 2 vezes 5, 1 milhão, 2 vezes 500 mil e assim por diante. Então, todo número par, ele é 2 vezes alguma coisa. Por isso, eu posso usar a letra x e vamos falar que esse número par é 2 vezes x. E aí eu já consigo generalizar para qualquer número inteiro que eu quiser. E isso aí pode funcionar para qualquer um dos conjuntos numéricos. Pode ser qualquer número racional, pode ser qualquer número irracional. O importante é eu deixar claro do que eu estou falando e utilizar uma letra para representar. Nesse caso aqui do exemplo das passagens de ônibus, o valor que vai ser pago para uma determinada quantidade de passagens vai ser 4 vezes essa quantidade. Então a gente acabou de relacionar. A cada viagem que eu for fazer, eu vou gastar 4 vezes esse número. E aí a gente tem uma relação entre as duas grandezas. Isso aí é o que a gente define como função. E para isso a gente pode usar essa notação aí, ó. F de x é igual a 4 vezes x. Esse f é uma letra que a gente usa de forma arbitrária, a gente pode escolher, pode ser uma função f, g, h, j, t, c cedilha, como a gente quiser, assim como a letra x. Só que a notação f de x, ou f, abre parênteses, x, fecha parênteses, é uma notação que a gente usa por padrão para poder representar que a função ela está sendo baseada na variável x. A gente pode usar a letra y, por exemplo, y é igual a 4x? Pode. Só que, de forma mais organizada, mais sistematizada, a gente usa o f de x para deixar claro que é uma variável, que é uma função na variável x. Agora, uma outra forma de representar as funções, além da própria expressão algébrica, é por meio do diagrama de Venn, que a gente tem, por exemplo, uma bolinha no lado esquerdo, um símbolo, uma região fechada com vários valores, e a gente vai relacionar cada um dos valores ou cada um dos pontos que está nesse conjunto do lado esquerdo num outro conjunto, nos pontos de um outro conjunto do lado direito. Esses dois conjuntos são o que formam para a gente o domínio, ou seja, o conjunto de onde os valores estão saindo da função. Por exemplo, se eu pegar a relação entre o preço e a quantidade de viagens, a quantidade de viagens é o nosso domínio. Por quê? É o primeiro valor que a gente vai ter, é a primeira quantidade que a gente vai ter de informação, e a partir dela a gente encontra a segunda. E essa segunda é
a informação é o valor que está no nosso contradomínio, que é o outro conjunto. Então a gente tem essas duas situações. Dentro dos contradomínios, a gente tem um ponto que precisa ser bem destacado, né? A gente tem um subconjunto que especifica mais ainda o nosso estudo, que é o conjunto imagem. E aí qual que é a diferença de um para o outro? O contradomínio, ele é o conjunto formado por todos os valores que podem ser considerados. Por exemplo, nesse caso do preço, R$80 é um valor que pode ser utilizado. Se a pessoa andar, pagar 20 passagens, se ela fizer 20 viagens de ônibus, ela vai gastar R$80. Entretanto, pode ser que essa pessoa não faça 20 viagens no mês, ou na semana, ou no tempo definido. Talvez ela faça só 15 viagens, só 10 viagens. Então, esse valor ele não necessariamente vai fazer parte vai ser relacionado com valores do domínio. E aí sim, para diferenciar esses valores que podem ser escolhidos, podem ser relacionados com os valores que de fato são, a gente tem a noção de conjunto imagem. Bom, a imagem é o conjunto desses valores que de fato foram relacionados. É como se a gente tivesse, sei lá, um grande estacionamento e o contradomínio são todas as vagas desse estacionamento. Só que a imagem são apenas as vagas que tem algum carro ali dentro. São as vagas que estão ocupadas. As outras, elas podem vir a ser ocupadas, mas não foram naquele momento. Então essa que é a diferença entre contradomínio e imagem. Além disso, a gente tem uma outra forma de representar as funções, que é por meio da sua representação gráfica. A gente tem o plano cartesiano, eixo x e eixo y, que a gente pode chamar também de eixo f de x, para deixar claro a nossa notação. E aí, a gente consegue representar os valores da função por meio de uma curva. Pode ser uma curva meio bizarra, tipo essa aí, ou pode ser uma reta, pode ser uma parábola, pode ser uma série de tipos de gráfico, e cada tipo de gráfico representa um determinado tipo de função, que é um estudo que a gente vai fazer mais para frente. Tranquilo, gente? Esse é o primeiro passo, essa é uma primeira apresentação que a gente pode fazer do conceito de função, e aí, com o tempo, a gente vai desenvolvendo um pouco mais, vai desenvolvendo um pouco mais. Fechou? Então, bons estudos e abraço!